Em nosso estudo de hoje, a lição 20 do livro Estude Viva, O Poder da Migalha. Não desprezes o poder da migalha na obra do auxílio. O prato simples que compartilhas com o irmão em penúria não resolve o problema da fome. Entretanto, ele em si não é apenas um favor providencial para quem o recebe, mas também é uma mensagem de fraternidade expedida na direção de outras almas que se inclinarão a repartir as alegrias da mesa. A peça de roupa com que atendes ao viajor estremunhado de frio não extingue o flagelo da nudez. Todavia, ela em si não constitui apenas um valioso abrigo para quem a recolhe, mas também apelo silencioso aos amigos que esperam unicamente um sinal de amor para se entregarem aos júbilos do serviço. Acontece o mesmo com a moeda humilde que, ajustada à beneficência, faz pensar no valor da cooperação, com o livro edificante que, funcionando no apoio a companheiros necessitados de esclarecimento e consolo, nos obriga a meditar no impositivo da cultura espiritual. Em muitas circunstâncias, é um gesto só de sua compreensão que salvará alguém de calamidade iminente, e em muitos casos, uma só frase de tua parte representa a segurança de comunidades inteiras. Bem-aventurado todo aquele que estende milhões, a supressão dos problemas de natureza material, e bem-aventurado todo aquele que cede algo de si próprio a benefício dos outros, ainda que seja tão somente uma palavra de bênção para o conforto de uma criança esquecida. Não desprezes o poder da migalha na obra do auxílio. Por dádiva de sustentação e misericórdia para felizes e infelizes, sábios e ignorantes, justos e injustos, Deus entrega o sol por atacado, mas por dom inefável, capaz de conduzir as criaturas com harmonia e discernimento no rumo das perfeições divinas. Deus dá o tempo, trocado em miúdos, através das migalhas dos minutos, iguais para todos. O coração humano é comparável a cofre repleto de riquezas incalculáveis e ninguém o possui, impenetrável ou inacessível. Habitualmente resistirá a golpes de martelos, a ação de gazuas e até mesmo ao impacto de explosivos e provas de fogo. Mas quase sempre é a tua migalha de humanidade, paciência, bondade e cooperação que simboliza a chave capaz de abri-lo. Coragem também é caridade, hesitação do conhecimento, poder à ignorância. Debilidade da retidão é apoio ao desequilíbrio. Decisão firme, leme seguro. Vontade frágil é um barco, a matroca. Irresolução dos bons é a garantia dos maus. Nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Descobertas e inventos não se consolidariam nos fastos da civilização material sem os sacrifícios daqueles que lhes hipotecaram a existência. A ave torturou-se até a morte a fim de provar a circulação do sangue. Jesus não foi mais feliz procurando revelar a verdade. Em doutrina espírita sabemos o que seja o bem, como fazer o bem, quando praticar o bem, quando nos cabe atender ao bem, de vez que nos achamos informados de que maior bem para nós nasce invariavelmente da obrigação nobremente cumprida de formar o bem para os outros. Não vale pedir orientação alheia se a orientação desse modo se nos estampa luminosa na consciência. Esqueçamos os antigos chavões, não sei se vou, não sei se posso, ante os deveres que as circunstâncias nos traçam. Timidez não é humildade. Para que haja luz, não bastará temer a presença da sombra, é preciso acendê-la. A lição que, em primeiro lugar, a gente é parcial com essa lição, porque essa lição marcou um período muito bonito de nossa vida, muito decisivo com relação ao trabalho. Por quê? Porque o Emmanuel ele vem falar do poder da migalha e o André Luiz vem falar da coragem. A gente vem falar o seguinte: a gente precisa tomar a iniciativa de dar o primeiro passo, de escolher um determinado trabalho, que seja aquele trabalho que não vai ser remunerado, que você não esteja esperando nada em troca, que você simplesmente vá atrás de alguém que esteja necessitado de alguma maneira. E é claro, a gente vai encontrar nesse mundo alguns cenários mais imediatos, que até os espíritos dizem, né, que é o cenário ideal para os aspirantes, os iniciantes, que é quando você vai ao morador de rua que está em penúria, quando você vai no hospital, nas pessoas que estão doentes, quando você vai nos presídios, dentro daquele que está encarcerado, né? Então, o que acontece? Quando você vai nesses, assim, de maneira mais direta, está sendo o iniciozinho.
Mas depois, conforme você vai evoluindo, você começa a ir à busca dos infortúnios ocultos e vai se surpreender até em descobrir que muitos desses infortúnios estão dentro da sua própria casa, às vezes na figura dos parentes ou na vizinhança. Mas o que a gente está querendo dizer é que a gente leva muito tempo para tomar essa iniciativa, e quando toma essa iniciativa, a gente começa a sentir uma energia diferente, uma coisa, uma alegria. Um amigo uma vez comparou, falou assim, eu até fiz uma comparação com droga, a gente sente uma coisa tão boa que dá vontade de sentir de novo. Mas você ainda está iniciando, né? E o que acontece, o que o Emmanuel está falando? Para a gente pode ser migalha, mas muitas vezes, eu não vou falar uma nem duas, muitas vezes, a gente estava na rua entregando quentinho, chegava alguém e perguntava, quem são vocês? De que igreja vocês são? E em alguns momentos nem de igreja a gente era, porque a gente começou esse trabalho antes de levar o trabalho para a casa espírita. Na verdade, a gente começou esse trabalho, eu e um grande amigo, que hoje também é espírita, palestrante, que a gente observou um tio meu, que na época estava com 60 anos de idade, e tinha entrado em depressão. E eu falei, ué, mas você trabalhou na educação, professor, a vida inteira, trabalhou na parte mais nobre, está com depressão? E ele falou, é porque eu passo aqui perto da minha casa e vejo um montão de morador de rua e eu nunca fiz nada. Ué, então vamos fazer. E a gente começou a fazer aquele trabalho que era muito tímido e de repente a gente levou para a casa espírita, e quando levou para a casa espírita, alguém, uma querida amiga, teve a ideia de falar, não, vamos fazer toda semana. A gente começou a colocar um dia da semana para fazer, e é uma migalha, é uma migalha. Se for parar para ver assim, a doação que cada um faz para constituir os alimentos que vão ser preparados, a quentinha, o carro que você vai doar para poder levar para a rua, é uma migalha. Mas é uma migalha que vai contagiar um monte de gente, porque as pessoas vinham perguntar para a gente quem nós éramos. E outra coisa, muitas pessoas que não são da nossa religião se juntaram a gente só pelo fato do trabalho estar acontecendo, e é assim que acontece efetivamente até hoje. Então, tinha um que carregava a caixa de isopor comigo, que era de uma igreja pentecostal. E a gente, né, quando estava ali no trabalho, porque o trabalho, quando chega na rua, é o quê? Né? Você vai pegar quentinho, alguém vai vir com um garrafão e com um copo descartável atrás, e a gente começa a distribuir as quentinhas e dá aquele guaraná, aquele suco que está ali dentro daquele garrafão. Então, para isso, não tem fronteira religiosa. Então começa a contagiar as pessoas, mas para fazer isso a gente precisa ter coragem, porque a vida nossa é tão corrida, e a gente começa a ter aquela ideia de que o mercado de trabalho exige que eu esteja mais bem preparado do que os outros, de que tempo é dinheiro, e a gente acaba investindo o nosso tempo todo nessa busca frenética aí por conquistas materiais. Quando a gente começa a abrir um pouquinho, a abrir uma exceção, e aquela exceção que a gente já falou diversas vezes em outros estudos, a Joana de Ângeles dizia que procura o encarnado que possa doar 1% do seu tempo. 1% do seu tempo. E, mais uma vez, eu vou falar o que eu falei das outras vezes. O dia tem 24 horas, eu tirei 10. Porque nessas 10 bota aí o tempo que a gente está dormindo, o tempo que a gente está tomando banho, está almoçando, está jantando. Eu botei 14 horas, multipliquei 14 por 7 e tirei 1%, dava menos que 1 hora. Menos que 1 hora. Então os espíritos procuram aquele que vai doar assim, ó, durante a semana toda, carrega a tua cruz e segue-me. Eu tenho minha cruz. Eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho profissional, eu tenho aquele filho que precisa de cuidado, eu tenho. Mas eu vou pegar 1 hora por semana. Depois, se eu começar a gostar demais e tiver como aumentar essa carga horária, eu te aumento. Mas eu vou tomar a coragem de pegar 1 hora por semana e falar, essa hora eu estou à disposição de vocês, o que é que eu posso fazer? Estou à disposição do Senhor, o que é que eu posso fazer? E aí a gente começa a se entregar a esses trabalhos, aí sim, a gente vai começar sentindo aos poucos a alegria de ser um servidor, e vai acabar direcionando para uma determinada área e se especializando naquela área, porque se a gente quiser fazer tudo também ao mesmo tempo, vai acabar não fazendo nada. É melhor escolher um ramo aí que você tenha a liberdade de escolher o que você quiser. Semeadura é livre, colheita é obrigatória, né?
A gente escolheu, coloca disciplina e começa a trabalhar. Precisa de coragem para entender o poder da migalha que sai de nossas mãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.